E aí, em décimo, a gente vai falar dele, do maior de todos, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e que, cara, eu já vou usar a palavra do Vasco de início. Paz, paz. Paz, e era o que eu pedia. Ano passado, pra quem acompanhava a live, vocês vão lembrar que depois de cada jogo do Vasco, eu vinha aqui e falava assim, gente, o que eu peço todo dia a Deus não tem sido muita coisa. Eu não tenho pedido que o Vasco seja campeão mundial. Eu não tenho pedido que o Vasco contrate o Cristiano Ronaldo. Eu tenho pedido paz. Eu tenho pedido para chegar na 38ª rodada e eu não precisar fazer um cálculo de que time pode vencer, o saldo de gol, de quem tomou mais cartão se for pro último critério. Eu só não queria isso. Eu queria um ano que eu chegasse, como eu estava hoje, na 38ª rodada, deitado na cama, com um flash score, com R10 score, com 365 score, com a aberto, só acompanhando a notícia dos outros jogos para ver quem ia se colocar na situação de ser rebaixado. Porque o Vasco não tinha nada a ver com isso. Então eu vou usar o termo paz pro ano do Vasco. E eu vou fazer um agradecimento que vai ser acompanhado de críticas. Primeiramente, eu vou agradecer ao Pedrinho, que é ídolo do clube, por ter livrado a gente da empresa picareta, que é a 777. O Pedrinho botou a cara de uma forma que a gente poderia, se ele não tivesse o feito, estar comendo pão com merda agora. A gente poderia estar preso a uma empresa que foi à falência e que está com todos os seus clubes indo de mal a pior. E o Pedrinho botou a cara, teve peito e salvou a gente. Mas eu falei que eu ia fazer esse agradecimento acompanhado de crítica. E eu vou fazer a crítica agora. A janela do meio do ano do Vasco foi tenebrosa. A coletiva que eles deram falando que foi uma janela de correção foi patética, porque não foi de correção de absolutamente nada. O problema que precisava ser corrigido era a zaga, e o Vasco não contratou nenhum zagueiro. Então, um ano de paz, um ano que o torcedor termina tranquilo. Eu agradeço ao Pedrinho por ter nos livrado da 777. Eu critico o Pedrinho pela janela do meio do ano. Eu peço a demissão do Marcelo Santana, que fez um trabalho muito ruim desde que assumiu. E eu vou pedir mais uma coisa. O Pedrinho já falou que ele tem a intenção de escolher um comprador, ele tem a intenção de dar continuidade à SAF do Vasco. Ele não tem interesse por ficar se mantendo ali com o poder. Ele já falou isso. Paginazinha de Vasco falando isso e aquilo, pra mim, eu não compro. Porque se o cara tá falando que ele tem a intenção, eu vou confiar nele que ele tem a intenção. Agora, eu vou fazer um pedido. Primeiramente, já me colocar aqui, mano, no front, contra torcedores do Vasco, que estão falando, ai, vende de qualquer jeito. Ai, vende por 1 centavo. Só vende essa... Primeiro, pra mim, você que fala desse jeito, e pô, eu falo assim, se vai ficar putinho comigo. Pra mim, você que fala desse jeito, não ama o Vasco. Você não ama o clube que você diz amar. Porque você acabou de ter um exemplo de uma SAF que foi vendida de qualquer jeito e o Vasco, por muito pouco, não foi pro inferno junto com a empresa picareta que tava com a SAF, tocando a SAF dele. Então, tipo assim, pra mim, depois que você vê o que aconteceu com o Vasco da 777 e você chega e fala, ai, vende de qualquer jeito, você tá gritando que você não ama o Vasco, que você não tem o mínimo de preocupação. Então, com todo o respeito do mundo, tem que vender, mas tem que vender com atenção, com carinho, com zelo, com cuidado e protegendo o clube de todas as formas possíveis e imagináveis para que a gente não se coloque em outra 777. Então, seja pro grego, pro italiano, pro árabe, mas façam isso de uma maneira positiva pro Vasco. Com o Vasco em primeiro lugar. Pô, vende pra um cara, mano, que quer investir no CT, que quer investir no estádio, que valoriza a torcida, que valoriza a história do clube, que quando o Vasco tá jogando, não tá fumando maconha em Miami. Isso pra mim é o mais importante, tá ligado? Então, cara, eu acho que é isso. Um ano de paz do Vasco. Um ano de paz do Vasco.